Olá, traders, Inilang aqui, fazer atualização do Bitcoin, passar também o que eu espero de Solana, ADA e Ripple, tá? Que teve a fala do Trump dizendo que vai fazer reserva nessas moedas, entender um pouco desse movimento dessas moedas, que essas moedas fizeram no ponto de vista de Elliott e passar um pouco também sobre análise de sentimentos, especificamente do Bitcoin. Então, já se inscreve no canal para não perder mais análises como essa. E deixa o like também. E bora lá para padrão aqui do Bitcoin, tá? A gente estava monitorando na última análise que a gente poderia estar muito próximo de um fundo baseado nessas divergências e volumes que a gente teve nesses fundos a partir dos 85, 81 e 78. Tá? Esse fundo ele poderia ser um fundo característico de um fundo local para uma correção e mais queda, tá? Ou poderia ser um fundo o qual a gente já tivesse a reversão de tendência. Qual que é a diferença? A gente tem aqui, se a gente traçar um Fibonacci, o preço chegando aproximadamente 61 de Fibo, tá? O que ainda indica um risco. Então a gente chegou aqui nos candles fechados na região do 61 de Fibo, esse movimento foi corretivo, e indica que a gente pode ter formado um topo aqui nessa região, mediante uma confirmação, tá? Então, o que seria essa confirmação? Tá? Esse seria o cenário bearish, tá? A confirmação seria a gente perder suportes. Então, primeiramente, a região aqui dos 87, segundamente, a região aqui do 84, 83. Caso a gente perca essa região, a gente vai ter formado um topo aqui, confirmado uma armadilha, e a gente deve buscar alvos nessas regiões 76.200 a 67.000. Tá? Regiões, inclusive, que tem bastante ordens aqui no Trading Light, tá? Cerca aí de mais de 3.000 bitcoins nessa região. Então, é uma região importante ainda, tá? A gente não confirmou um fundo aqui por causa que o Trump deu uma notícia. Do ponto de vista de análise técnica, a gente tem aqui ainda a estrutura de alta se mantendo, sim, tá? Essa estrutura destacada em branco aqui. A gente tem esse nível de suporte até os 87. Então, novamente, Bitcoin precisa segurar os 87 e romper 98, tá? Tendo isso, a gente tem um indicativo bem forte do ponto de vista de análise técnica. A gente formou um fundo, dando um zoom out aqui no semanal, tá? Deixa eu puxar outro gráfico do Bitcoin. No semanal, tá? O qual a gente deve se encaminhar para a região dos 120 e 140 mil em próximos meses, tá? Se a gente tivesse indicativo forte aqui no rompimento da região aqui dos 98 e do preço segurando a região dos 87 antes de acabar rompendo, tá? Então, isso que a gente precisa fazer para realmente ter uma reversão de tendência, tá? Se a gente olhar indicadores de sentimento, como por exemplo o CVD, a gente não tem divergência no CVD. Eu gostaria de ver divergência no CVD nessa região. A gente não tem muitas liquidações, a gente teve mais liquidações de short aqui e divergência bearish no CVD, a gente não está vendo isso. E eu queria ver ordens nessa região também para acumulação. A gente também não está vendo ordens nessa região, enquanto a gente teve ordens aqui para forçar o preço a ter mais queda. Então, ainda acho que o risco está bastante elevado e tem que tomar cuidado com esses ranges, tá? Especialmente para comprar altcoins aleatórias, tá? A gente tem a dominância ainda forte, tá? A gente tem ela aqui numa forma lateral barra subindo, tá? E a gente ainda tem os altcoins, especialmente se você pensa em investir de forma aleatória e não baseado em análise técnica, um risco bastante elevado para as altcoins, tá? Vou falar de algumas, tá? Basicamente a ADA, a Sol e a Ripple são moedas que o Trump mencionou e tiveram um pump bem significativo, tá? Com relação à ADA aqui, ela já tinha deixa eu colocar full screen e aproveito para se não deu like, deixar um like. A gente tinha aqui um setup 1.2 dentro do Onda 4, tá? Então era um cenário bullish para a ADA, pensando em estrutura, pensando em volume não. A gente teve aqui também uma estrutura corretiva completa, né? Então, uma onda A, uma onda B e uma onda C, composta aqui por 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente teve essa estrutura completa, o que por Elliott daria um setup de compra aqui, com um stop aqui,
mas a gente não teve volume nem confirmação, tá? A confirmação ela vem quando a gente rompeu justamente o range e agora a gente está aqui num suporte que vem dos 99 aos 77 e daí para se dizer que enquanto ela mantiver essa região aqui, esse fundo aqui no 60, a gente deve buscar novas máximas, tá? Então, o próximo alvo dela para essa movimentação aqui seria essa região de 1,29, 1,39 e depois $2 mais, tá? Então, no geral, a ADA está bastante bullish. Ripple está num cenário bem parecido com a ADA, tá? A gente também fez uma possível onda 1, onda 2 aqui, a gente está tentando manter esse suporte aqui para iniciar essa onda 3. O risco, mesmo risco do Bitcoin, a gente não segurar esse range aqui e perder. Então, Ripple perdeu 2,11, ADA perdeu 62, Bitcoin perdeu 83, tem que estopar, a gente deve buscar níveis inferiores de suporte, tá? Então, se atentem a isso, deixem stop, não entrem em FOMO, beleza? Então, Ripple, mesma coisa, tá no suporte, porém, o volume aqui preocupa, tá? Solana, Solaninha, amada por todos, querida por muitos, que teve uma tentativa de ressuscitar, tá? Por estrutura de Elliott, ela simplesmente veio fazer um teste na região de resistência, tá? Então essa estrutura aqui, deixa eu deixar essa aqui em amarelo, a estrutura em branco, estrutura impulsiva para baixo, a gente vem na resistência, não quebramos o range aqui dos 210, que necessitaria para confirmar um rompimento, uma reversão de tendência, e no momento aqui a gente está numa região de suporte do curto prazo, mas se perder, bem claro, aqui 136, se perder, Solana deve buscar a região de 100 a 90, tá? Então, fiquem atentos a essa região aqui da Solana, quem tem Solana, não é para não seguro, façam o que quiserem, na verdade, né? Mas Solana, se perdeu 135, deve buscar aqui $100 menos, tá? Enquanto ela mantiver essa região aqui, a gente está na região de suporte, tá com os indicadores positivos. Enquanto ela mantiver o 135, ela deve pelo menos testar essa região dos 205, 210. Se romper, ela pode caracterizar um fundo local e que pode levar o preço a novamente testar aqui a região máxima da Bull Run de 300, a máxima da Bull Run, a região do topo, tá? E a região aqui que seria o alvo para a Bull Run inicialmente na região dos 370, tá? Que ela não chegou a bater. Então, não diria Bull Run, o alvo do ciclo, né? Desse ciclo aqui. Então prestem atenção nesses suportes e resistências da Solana. Comenta aqui embaixo também se você está comprado, se você está vendido, quais métodos você está comprado, quais métodos você está vendido. E é isso. Até mais, boa semana.